Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? É muito comum a gente lidar com a ansiedade no mundo dos esportes. Tem lutador, tem promotor e principalmente os fãs estão sempre muito ansiosos para saber o que vai acontecer no futuro, qual o próximo passo, quem é o próximo da fila. Por exemplo, a disputa de cinturão dos meio médios entre o campeão Kamaru Usman e o desafiante Jorge Masvidal ainda nem aconteceu, mas parece que uma certeza a gente já tem. Colby Covington será o próximo desafiante ao cinturão da categoria até 77 quilos, e quem garante é o presidente do UFC, Dana White. Kamaru está num ponto da carreira que ele já está pensando em quem será o próximo, ele está voltando e enfrentando caras que ele já bateu. Obviamente, Jorge Masvidal pegou a luta de última hora, então demos a ele essa luta para acabarem as desculpas, mas depois é Colby Covington. Quem sabe o que pode acontecer? Qualquer coisa pode acontecer, alguém pode se lesionar, coisas acontecem, tem o timing, quem sabe, especialmente nos dias de hoje, mas essa deve ser a próxima luta a acontecer. Vale lembrar que, na opinião de muita gente, quem deveria estar enfrentando o Kamaru Usman no UFC 261 é exatamente o Colby Covington, porque embora, de fato, o Jorge Masvidal tenha um bom argumento para se apoiar no fato dele ter aceitado a luta de última hora e por isso que ele não teve boas chances honestas contra o Kamaru Usman lá no UFC 251, foi o Colby Covington que deu a luta mais difícil ao Kamaru Usman nos últimos tempos. O próprio Kamaru já admitiu numa entrevista recente que Colby Covington foi o rival que mais chegou perto de tirar dele os 100%, de levá-lo ao limite dentro do octógono. E aí, naturalmente, a gente pensa, mas pô, além de ter lutado pela última vez em setembro do ano passado, quando venceu a escada que se tornou Tyron Woodley, a gente vai ter no UFC 262 o confronto entre Leon Edwards e Nate Diaz, que também é importante para a categoria. O próprio Kamaru Usman já declarou na semana passada que, inclusive, ele não teria problema nenhum em enfrentar o magrelo porradeiro em caso de vitória contra o Leon Edwards. Mas voltando a Colby Covington, ele não se encaixaria somente em caso de vitória de Kamaru Usman no UFC 261. Jorge Masvidal também tem uma rivalidade que ele desenvolveu nos últimos tempos com o Colby Covington depois que a amizade entre os dois acabou. Eles eram companheiros de treinos na American Top Team, mas depois entraram numa de trocar provocações, acabaram se desentendendo ao longo dos últimos tempos e se tornaram hoje em dia rivais. Os dois sempre falam um do outro nas entrevistas e o Jorge Masvidal já falou também sobre o Colby Covington numa das entrevistas que ele fez durante essa semana. A diferença é que no caso de título de Jorge Masvidal, o UFC vai ter um problema pela frente. O Jesus das Ruas já bateu cabeça na hora de negociar com a organização no passado, rendendo até críticas públicas pedindo valorização, e uma vez campeão, essa relação pode piorar, porque o valor do cabeludo dentro do UFC vai aumentar. E dependendo de como for a luta no UFC 261, em caso de vitória de Masvidal, o Kamaru naturalmente pode merecer uma revanche imediata, e o UFC pode promover uma trilogia. Ou então, em caso de vitória do Jorginho e do Dias no UFC 262, o UFC pode promover a revanche entre os dois, já que a primeira luta que coroou Masvidal como campeão do BMF acabou de forma polêmica. Até o Leon Edwards tem uma narrativa convincente para promover uma luta contra o Jorge Masvidal. Para quem não se lembra, os dois já se desentenderam nos bastidores do UFC Londres no passado e o Leon Edwards levou para casa um combo que ele nem pediu. Aí você me pergunta, porra Coutinho, mas então a declaração do Dana White em relação ao Colby Covington não tem valor? Claro que tem, ela só reforça que mesmo mais de 6 meses sem pisar dentro do octógono do UFC, o Colby Covington continua sendo um dos nomes mais expressivos do topo da categoria dos meio médios. Kamaru versus Covington, Jorge Masvidal versus Covington são lutas absolutamente vendáveis. Então o Colby Covington, embora não esteja atuando dentro do octógono do UFC, esteja no momento inativo, ele está sempre fazendo barulho nas redes sociais, está sempre colocando o seu nome em evidência, está sempre mergulhando nas polêmicas das mais variadas possíveis. Então a gente pode até torcer o nariz e, sejamos honestos, ficar até constrangido com a quantidade de besteira, quantidade de atitude estúpida que o Colby Covington tem ao longo da sua carreira fora do cage. Mas verdade seja dito, isso continua contribuindo para ele ser uma figura que todo mundo quer enfrentar, uma figura que todo mundo quer ver perdendo. E isso é interesse público. Isso faz vender pay-per-view. Ou seja, bem ou mal, isso tem seu valor para o UFC. Então, que fique claro, para a ideia do Dana White funcionar, o Kamaru Usman primeiro tem que passar pelo Jorge Masvidal. O campeão pode até ser o favorito nas casas de apostas, mas a revanche promete ser, no mínimo, mais complicada do que foi a primeira luta lá no UFC 251. O Jorge Masvidal vai chegar com tudo. Então é isso, a não ser que algo extraordinário aconteça no UFC 261 e no UFC 262, Colby Covington será o próximo da fila pelo cinturão da categoria dos meio médios. Goste você ou não, o americano continua com moral dentro do UFC, continua com moral com o presidente do UFC, continua relevante. Mas e aí, quero saber a opinião de vocês. Quem vence, Kamaru ou Masvidal? Leon Edwards ou Nate Diaz? Colby Covington será de fato o próximo desafiante da categoria? Ou vocês acham que alguma outra coisa vai acontecer e alguém vai entrar no lugar dele? Comenta aí.